Então eu estou com muita honra com o Dom Pedro Casaldálica, bispo emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia. Eu queria que o senhor começasse falando, quando o senhor chegou ao Brasil, como é que o senhor foi recebido, contando um pouco dessa história. Se o senhor chegou, já era ditadura, né? E como é que o senhor foi recebido aqui? Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Eu cheguei em 68, ano do AI-5. Quando eu cheguei em 68, cheguei a Rio de Janeiro. Saímos de Madrid a 11 graus abaixo de zero e chegamos a Rio de Janeiro a 38 acima de zero. Tinha aquelas tochas do aeroporto para a cidade, umas tochas acesas. Eu ainda estou vendo aquele calor, aquelas tochas. Passamos uma noite sem dormir. E depois em Petrópolis eu fiz um curso que tem a Igreja Católica do Brasil para missionários que vêm de fora, para estudar língua, ter uma noção da história do país, da igreja do país. E foi providencial, porque na época da ditadura militar, se tivéssemos chegado diretamente de Madrid e de Barcelona para São Félix do Araguaia, nos teríamos perdido. O que poderia ter acontecido se tivesse chegado direto aqui? Completamente despistados, sem saber a situação verdadeira, as causas da situação, a história do país, que há muitos Brasis, as migrações, por que motivo? Há muitos Brasis, né? Sim. E lá no Rio é que o senhor pegou essa... É porque o curso era em Petrópolis. Em Petrópolis. E vinham os professores muito bons. Vinham da Universidade do Rio, nos davam umas palestras, nos situavam. Ficou quanto tempo lá, mais ou menos? Quase 4 meses. 4 meses. Aí depois de lá veio para São Félix. E como é que foi a viagem de lá para São Félix? Foi 7 dias de caminhão. 7 dias de caminhão. De São Paulo até aqui. Porque a estrada estava se abrindo, não tinha estrada, estava se abrindo. Então as pontes eram pinguelas, tinha muitos córregos. Porque agora quando se faz o caminho de Barra do Garças para cá, não se tem nem ideia de como era a região. Está tudo desmatado, os córregos todos profanados, alguns deles secos já. Perderam toda a vitalidade. Nessa época do ano que a gente fez esse caminho, né, de ônibus, realmente estava tudo muito seco, não sei como é que era antigamente, não era assim... Tinha mata. Tinha mata, né? Se fala do posto da mata, cadê a mata do posto? É verdade. Já tinha ocorrido o AI-5 quando o senhor chegou, ou foi depois? Eu cheguei em janeiro. Chegou em janeiro, então foi depois. Foi depois. Mas já era aquele clima de ditadura tensa. E era um lugar onde o Estado não estava presente. Terra de ninguém. Se começavam a abrir as grandes fazendas, com os incentivos fiscais da cidade. Automaticamente, para nós, como igreja, com a opção pelo povo, pelos pobres, pelos pequenos, significava entrar em conflito com o latifúndio, entrar em conflito com a política oficial. Estavam de um lado os índios, os parceiros, os peões. Por outro lado, os fazendeiros, a polícia, o exército, o governo, o Estado. Logo, quase bem do início, já percebemos que a luta seria essa. Se nos posicionávamos do lado do povo, entrávamos em conflito com a política oficial.
Além do mais, tinha a guerrilha no sul do Pará. Conhecida como guerrilha do Araguaia. Mas aqui não teve guerrilha. A guerrilha foi no sul do Pará e no norte do Goiás. Aqui especificamente não teve. Não teve guerrilha. Só que para a repressão nós éramos guerrilha. Porque não conseguia entender que os estrangeiros se enfrenhassem nesse mundo onde não tinha comunicação de jeito nenhum, infraestrutura nenhuma. E rapazes novos que deixassem os estudos, o emprego e viessem para cá para não ganhar nada gratuitamente. Só podiam ser guerrilheiros ao respaldo de guerrilha. Por isso tivemos a repressão em cima sempre. Foram presos muitos dos agentes de pastoral, torturados. Residências da CNBB foram muito solidários conosco. E tivemos a possibilidade de discutir com as autoridades por esse respaldo da CNBB. A CNBB, então, fez uma ponte para vocês conseguirem chegar até as autoridades. Só que era um diálogo de surdos. O primeiro-ministro da Justiça na época, Bujeito. Como? Bujeito, ministro da Justiça. Qual era o ano isso, mais ou menos? 72. 72. Sim. E aí, então, o que aconteceu com esse ministro da Justiça? Ele veio aqui? Não. Com ele mesmo discutimos, sabe? Ele prometia o que não queria dar. Se impressionou mais do que o ministro da Reforma Agrária pelos sucessos de Santa Teresinha dentro da religião. E no dia da minha sagração, lançamos uma carta pastoral. Uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social, que foi um grito, porque escrevíamos dando nomes aos reis. Isso provocou mais presença da repressão. Nós tivemos aqui na região 4 operações de ACISO, Ação Cívica Social do Exército, que vinha para os interiores arrancar dentes e a consultar. Vinha de fato a inspecionar, porque abrangia a área estrita da prelazia. Vasculhavam as nossas casas, se deu a prisão de vários dos agentes de pastoral presos e torturados no quartel do Exército de Campo Grande. Porque tudo era suspeito. Então criou um clima de terror nessas regiões todas, que muitos anos depois o povo se sentia livre para agir, para conversar. Certas celebrações que tivemos, ainda havia uma reticência, porque foram, além dos guerrilheiros que foram mortos, o povo foi torturado, maltratado, como cúmplice. Os guerrilheiros tinham criado amizades, alguns eram médicos, professores. E fala-se em genocídio de índios também, né? Bom, os índios já era uma atitude
que continuava a política toda da colonização. Os índios sobravam. E estamos no mesmo problema. Sobram frente ao agronegócio. Porque a política indígena, a cosmovisão indígena, a cultura indígena, a economia indígena é contrária à política e à economia do agronegócio. Por isso eu dizia que tivemos o problema na defesa desses três grupos de pessoas. Os povos indígenas, os pojeiros e os peões. Detectamos o trabalho escravo e o denunciamos. Foi aqui onde primeiro se denunciou o trabalho escravo, em tempos... Ainda da ditadura? Sim. Bom, o senhor várias vezes foi quase morto, né? Várias vezes, ou várias tentativas de assassinato. O padre Bournier, né? É um caso conhecido, né? Que morreu praticamente, que era o senhor que era para morrer e ele morreu, né? Em algum momento da sua vida você sentiu realmente medo de morrer? Você achou que naquele, não, agora eu vou morrer? Houve algum momento assim? Vários momentos. Ainda agora, por exemplo, essa situação, os intrusos, os que comandam a intrusão, acham que a culpa principal é minha, porque eu tenho defendido esses índios. Mas éramos todos ameaçados. Eu tinha uma significação por ser bispo, lógico. Eu digo sempre que o problema não é ter medo. O problema é ter medo do medo. Ter medo do medo? Sim. Porque o medo é natural ao ser humano, né? Sim, é uma reação defensiva. É defensivo. Então, a questão da expulsão, né? O senhor quase foi expulso, né, do Brasil. Saíram em sua defesa pessoas como o Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Como é que foi aquele processo para o senhor? O senhor achou que realmente seria expulso? Ou como é que foi? 4 casos por pessoas que tinham entrado no exército ou na polícia. 4 ocasiões que se tentou, sobretudo, a expulsão. Foram 4 vezes. Quando, na morte do pai João Bosco, o povo no Ribeirão Cascalheira derrubou a cadeia, a delegacia. Ribeirão Cascalheira? Sim. Onde foi assassinado o pai João Bosco. Se chamava na época Ribeirão Bonito. Depois virou um município junto de Ribeirão de Cascalheira. Município. O povo derrubou a cadeia. Mostrava que eu estava comandando esta derrubada cadeia. Não haveria força no mundo que pudesse impedir a minha expulsão. Eu, precisamente, tinha saído rapidamente a Guiana, levando a denúncia da morte do pai João Bosco. Então não estava. Um pouco então da reforma agrária hoje. A gente falou do problema que está havendo no imposto da mata. A reforma agrária ela foi um dos principais motivos do golpe, né? O João Goulart queria fazer a reforma agrária e as forças da direita, enfim, não permitiram, né? Evoluiu alguma coisa a reforma agrária de lá para cá? Como é que está a reforma agrária hoje? Não, Não evoluiu nada? não.
Não há reforma agrária. Não há. A reforma agrária se opõe. Reforma agrícola também. Uma política a favor da agricultura familiar. Um acompanhamento dos assentamentos. Se tem feito alguns atos, mas não entra no projeto. Eu digo que esses partidos, esses governos todos, têm 3 dívidas. A da reforma agrária, a da causa indígena e a dos pequenos projetos. Pequenos projetos. Agricultura familiar, de minha empresa. Todos os governos têm essa dívida. Essa dívida. E com o capitalismo neoliberal, com a política de exportação, se confirma que esses países da América Latina e o Brasil particularmente são destinados a serem exportadores de matéria-prima. É uma política contrária completamente às necessidades do povo. Bom, então, em resumo, não há reforma agrária. Né? O povo tenta fazer o MST e outras forças populares tentam gestos da reforma agrária, mas a política oficial não é da reforma agrária. Insistindo em que se pede uma reforma agrária que seja reforma agrícola também. Porque terra é mais do que terra. Para os índios, sobretudo, é o habitat. É a casa, né? Outro motivo que levou ao golpe, além da reforma agrária, que é um motivo talvez seja usado até hoje como justificativa do golpe, é a famosa luta contra o comunismo, né? Que era ameaça vermelha naquela época, a Guerra Fria. Nós éramos comunistas. Todo mundo era comunista, né? Nós éramos comunistas. Aqui na região, na Brasil, e se lembra casos pitorescos. Numa ocasião, a polícia lá em Santa Teresinha, dizendo que o bispo Pedro é comunista. Um dos camponeses falou, eu não sei o que é comunista. Agora, se comunista é ser da comunidade, trabalhar para a comunidade, o bispo Pedro é comunista. Eu ia perguntar isso, né? A noção de comunismo, a noção até talvez marxista do comunismo, ela é muito contraditória com relação ao cristianismo, ou é possível fazer uma ligação do comunismo com o cristianismo? Há alguma ligação? Da justiça, da igualdade, estamos na mesma. Como por motivos filosóficos históricos, ou por motivos filosóficos históricos e de fé. Às vezes se diz, estamos no mesmo barco. E em certa medida é verdade. Estamos no mesmo barco, mesmo que nós acrescentemos o motivo da fé. Mas a procura da injustiça social, da fraternidade universal, os primeiros socialistas se inspiraram no Evangelho. Então, essa procura pela fraternidade, você acha que é uma coisa em comum entre o comunismo e o cristianismo? Por outra parte, se critica a teologia da libertação de ser marxista. Não é marxista. Utiliza categorias que são comuns. Dizer que os ricos cada vez mais ricos, a custa dos pobres cada vez mais pobres. Isso é dialético. É marxista. É humano. Uma consideração humana da realidade dá esse resultado. Que os ricos são cada vez mais ricos a custa dos pobres cada vez mais pobres.
Quando fomos investigados aqui, a Polícia Federal, me perguntamos sobre o socialismo. Eu dizia, se não queria falar de socialismo, vamos falar de socialização. E se não se socializa a terra do campo e a terra da urbana, a saúde, a educação, a comunicação, se não se socializam esses bens maiores, essenciais, não haverá paz. Não haverá paz. O senhor falou na teologia da libertação, né? Como é que o senhor vê a teologia da libertação hoje? Há futuro para a teologia da libertação? Como é que ela está hoje na Igreja Católica? Há um passado, um presente e um futuro. E, em todo caso, toda verdadeira teologia tem que ser teologia da libertação. A teologia cristã tem que optar pela igualdade fraterna da humanidade. Tem que optar pelos pobres, pelos pequenos, pelos marginalizados, como Jesus optou. Enfrentando, se é preciso, as forças do poder. Jesus enfrentou as forças do Império Romano, as forças de uma religião utilizada, as forças do latifúndio na Palestina. Então, um cristão que queira ser cristão de verdade tem que fazer essas opções. Isso chamamos de teologia da libertação.